Capítulo 145. Possuindo comida. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. QC: Amnésia. Depois que voltaram para a sala, Laura se virou e disse a Green: a qualidade do óleo de fruta dos senhores está realmente além das minhas expectativas. Espero que o óleo que vocês produzirem no futuro possa ser novamente vendido para mim. Eu não sei se isso é possível. Green sorriu e disse: claro, nós já tínhamos um acordo prévio. A senhorita Laura não deveria estar preocupada, o óleo de fruta que produzimos será vendido a você. Laura assentiu com a cabeça: isso é bom. Depois que o senhor voltar, por favor, dê meus agradecimentos ao Sr. Zalhai. Green sorriu francamente e disse: a senhorita Laura é realmente muito educada. Há também outro assunto sobre o qual quero falar que inclui alguns negócios. Laura ficou surpresa por um momento. Senhor, por favor, vá em frente e me diga. Green deu uma risadinha. Meu jovem mestre recentemente ouviu rumores de que as planícies de Lica estavam sob uma infestação de pragas, e que as planícies de Lica não serão capazes de produzir grãos neste ano. Você sabe se isso é verdadeiro ou falso? Laura ficou surpresa por um momento. Ela não achava que Zalhai pudesse descobrir essa informação. Ela assentiu e disse: é verdade, também recebemos a mensagem. Desta vez, a infestação que ocorre nas planícies de Lica é muito severa. O tipo de praga não é reconhecido e tem uma capacidade reprodutiva muito forte. Para este ano, as planícies de Lica não serão capazes de produzir grãos. Ouvindo as palavras de Laura, Green relaxou. Ele apenas pediu a Laura para ver como ela responderia e sentiu que ela estava sem reservas. Isso o fez se sentir aliviado quando disse: então os preços da comida aqui na cidade casa subiram. Laura forçou um sorriso: irá. Sr. Kun, quando recebeu a notícia, imediatamente nos mudamos para estocar comida. Isso foi feito para estabilizar os preços dos alimentos na cidade casa, mas as outras empresas foram mais rápidas do que nós. Eles começaram a estocar grãos, então o preço em breve aumentará aqui na cidade casa e eu me preocupo com isso. Se seguirmos o aumento e aumentarmos nossos preços, então podemos de fato ganhar uma grande quantidade de dinheiro para nós mesmos. Mas como resultado, muitas pessoas na cidade casa irão sofrer. Se nós não aumentarmos nossos preços, então não seremos capazes de vender mais grãos. Então ela olhou para Green. Por que o Sr. Green pergunta isso? Laura não pôde deixar de se sentir um pouco animada. Ela quase se levantou. Com os olhos brilhantes, ela continuou: o Sr. Zalhai tem comida. Kun também olhou com firmeza para Green. Green mostrou um leve sorriso: temos em nossas mãos um pouco de comida. Depois de dizer isso, ele ordenou que 2 mortos-vivos seguissem segurando 2 sacos. Green pegou os 2 sacos e os abriu, expondo os grãos de milho em um e a farinha de milho em outro. Senhorita Laura, esta é a comida que temos em mãos. O continente não viu esse tipo antes. Isso é milho, e isso é farinha de milho. Você pode adicionar água diretamente aos grãos de milho e cozinhá-lo como arroz, enquanto a farinha de milho pode ser usado para fazer pão. O jovem mestre escreveu os procedimentos para fazer isso. Ele passou a Laura um pedaço de papel. Laura e Ko olharam para os grãos de milho e a farinha de milho nos sacos. Eles estavam curiosos sobre como Zalhai foi capaz de produzir algo que eles não tinham visto antes. Laura imediatamente se recuperou, pegou o papel que Green lhe entregou e leu atentamente. A abordagem do kernel do milho era simples, mas também um pouco mais duro do que o arroz de bambu. A farinha de milho era ainda mais simples. Laura entendeu como comer os 2. Laura pousou o papel e virou-se para Green, perguntando: quanto milho o senhor tem? Green esticou um dedo e disse: quase 1 milhão de quilos, mas não processado. Apenas algumas centenas de milhos foram processados. Laura andou de um lado para o outro enquanto murmurava: Deus também me ajuda, Deus também me ajuda. Kun estava mais calmo que Laura naquele momento. Ele se virou para Green e perguntou: quanto custaria o preço desses grãos? Laura ouviu com questionar e parou, virando-se para olhar para Green. Ela também temia que o preço pudesse ser alto demais e que não poderia ser usado para ajudar a aliviar a crise alimentar. Green sorriu um pouco enquanto dizia:
O jovem mestre disse que não quer ver a cidade-casa sofrer e não deseja ver as pessoas morrendo de fome. Embora o sabor não possa ser muito bom, o jovem mestre pretende vendê-lo pelo mesmo preço que o arroz de bambu. Claro, se você desejar vendê-lo a um preço baixo, nós também o venderemos a você por um preço menor. Depois de ouvir o que Green disse, Laura fez uma reverência. Ela então endireitou e disse: em nome do povo da cidade-casa, eu, Laura, gostaria de agradecer ao Sr. Zalhai. Desta vez, nossa loja Gambana não quer ganhar dinheiro, mas apenas para vender os produtos do Senhor, e agradecer ao Sr. Zalhai por ser justo. Green forçou um sorriso com o coração pesado. Se eles contassem a Laura que foram eles que começaram a infestação de insetos, seria possível que a própria Laura pegasse uma arma e tentasse matá-lo. Green acenou com a mão. A senhorita Laura é muito gentil. Junto com isso, depois de vender todos os milhares de quilos de milho, podemos fornecer 175 mil quilos de arroz de bambu todos os dias, até que a crise alimentar seja resolvida. Laura e Kun ficaram estupefatos. Eles não pensaram que Zalhai realmente forneceria 175 mil quilos de arroz de bambu por dia. Não foram apenas 175. Com essa quantidade de comida, o ducado de Purcell seria capaz de sobreviver à crise alimentar. Olhando inexpressivamente para Green, Laura perguntou: Senhor, você não está brincando, certo? 175 mil quilos por dia. Green assentiu: sim, 175 mil quilos por dia para ajudar a aliviar a crise alimentar. Laura deu vários passos para frente. Esta questão é muito importante. Antes, eu tinha um acordo com o clã Purcell de que se eu pudesse encontrar uma fonte de grãos, eu os informaria imediatamente para ajudá-los nesse momento difícil. Agora que o senhor está aqui para ajudar, acredito que esta crise será resolvida. Mas eu não posso levar todo o crédito por isso, então seria melhor se eu explicasse a situação ao clã Purcell. Green sacudiu a cabeça e disse: Senhorita Laura, por favor, não conte ao clã Purcell sobre isso. Se você lhes dizer, eles certamente irão para a Montanha de Pedra, e o jovem mestre não gosta muito de contatos com os outros. Especialmente o clã Purcell. Laura havia se esquecido disso antes. O clã Purcell colaborou com vários grupos e enviou um exército para lidar com Zalhai. Ela sabia que a melhor maneira de lidar com Zalhai era ser franco e honesto. Era inesperado que Zalhai ainda desejasse vender para o clã Purcell. Que Zalhai não gostaria de conhecer o clã Purcell, no entanto, era compreensível. Laura assentiu com a cabeça e disse: sim. O senhor pode ter certeza, eu não vou deixar o clã Purcell perturbar o Sr. Zalhai. Mas este assunto, eu ainda tenho que dizer a eles para que eles não encontrem problemas futuros para o Sr. Zalhai. Embora o Sr. Zalhai não tenha medo deles, o inferno ainda se aborrece se ele estiver perturbado. Green assentiu com a cabeça. Está tudo bem então. Além disso, gostaria de pedir à senhorita Laura para nos ajudar a preparar alguns sacos, pois, como você sabe, não temos nenhum. Com relação a isso, peço ajuda à senhorita Laura. Laura assentiu: não se preocupe com isso. Meu armazém tem muitos sacos, vou pedir para que alguns o carreguem imediatamente. Green levantou-se e disse: desculpe incomodar a senhorita Laura. Mas fique tranquila, 3 dias depois você pode vir buscar os grãos. Laura assentiu, também de pé: então, não tomarei mais tempo. Como a cidade ainda está nessa situação, estou ocupada demais para sair. Assim que o assunto for resolvido, eu irei imediatamente visitar e agradecer pessoalmente ao Sr. Zalhai. Green sorriu levemente. Embora o jovem mestre seja um mago negro, ele não quer ver os plebeus sofrerem. Para ser honesto, pela crise alimentar desta vez, o impacto sobre os nobres e os ricos não será tão grande. Sabemos que o Ducado de Purcell tem sua própria reserva de grãos, mas, por causa dessas grandes empresas, o preço dos alimentos subirá inevitavelmente. Isso causará dificuldades para os plebeus e muitos se tornarão escravos. Neste momento, o jovem mestre usou quase todos os campos para plantar arroz de bambu, na esperança de que os plebeus possam sobreviver a este período difícil. Laura suspirou e disse: sim. Esses civis agora convivem com as dificuldades do presente. Em face de tal coisa, e mesmo em tempos mais duros, outras empresas serão apenas uma máquina que sabe ganhar dinheiro. Elas não se preocupam com a vida e a morte desses civis. Green olhou para Laura.
dizendo: Senhorita Laura, se é que chegou a hora de os plebeus venderem e se tornarem escravos, preste atenção a isso. Encontre aqueles que têm habilidades. Não importa que tipo de habilidade, contanto que sejam escravos, você deve deixá-los em seus destinos. Neste momento, o jovem mestre não tem mão de obra o suficiente e necessita urgentemente de tais artesãos. Laura não achava que Grimm faria tal pedido. Ela rapidamente assentiu com a cabeça e concordou: bem, isso não é um problema. Eu vou ajudar o Sr. Zalhai e prestar atenção. Depois de conversar, eles saíram do quarto. Do lado de fora, eles viram os funcionários da Igambana carregando os sacos nas carroças de Grimm. Assim que os sacos foram carregados, Grimm virou-se para Laura: Senhorita Laura, vou agora me despedir. 3 dias depois, a senhorita pode ir buscar a comida. Olhando para Grimm de volta, Laura não pôde deixar de respirar fundo. Ela virou-se para Kun e disse: Eu não achava que o Sr. Zalhai tivesse capacidades tão grandes. Ele pode realmente produzir tanto alimento que resolveu nosso assunto urgente. Kun assentiu: Parece que o Sr. Zalhai pode ter um poder misterioso próprio. Assim como os elfos, ele provavelmente poderia acelerar a maturidade das colheitas. Caso contrário, é impossível para o Sr. Zalhai obter muita comida. Laura, lembre-se, esse assunto não deve ser divulgado por ninguém, senão isso será perigoso. Mesmo que o Sr. Zalhai tenha um especialista, um guerreiro de 8º nível junto com ele, o 8º nível não significa invencível. Neste mundo, o 9º nível é a presença mais forte. Com seu método de acelerar a maturidade das plantas, seria mais do que suficiente fazer esses grandes clãs pedirem a um especialista do 9º nível que se livrasse dele. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.